Então, nessa palestra, eu vou passar para vocês os principais teóricos, né, que formaram a ideologia de gênero. Então, o que nós temos hoje, né, é uma soma de vários estudos, né? Então, a gente vai dar uma analisada nesses estudos, como que esses estudos foram feitos ao longo do tempo, aí, do último século. Então, vamos começar do básico, tá? A expressão ideologia de gênero. Na verdade, essa expressão, ela não é reconhecida no mundo acadêmico, tá? É uma expressão criada, na verdade, pelos conservadores, porque ideologia é uma ideia, né? Então, o mundo acadêmico, ele não aceita esse termo. Então, no mundo acadêmico, é estudos de gêneros, né? Então, as igrejas evangélicas, os grupos conservadores que criaram o termo ideologia de gênero, contrário aos estudos de gêneros iniciados na década de 60 e 70 nos Estados Unidos e na Europa, que teorizam a diferença entre sexo biológico e gênero, tá? Então, o que dizem os estudos de gênero? Que a identidade de gênero, ela é a percepção de uma pessoa, que a pessoa tem de si mesma, como sendo de gênero masculino ou feminino, ou de alguma combinação entre os dois, independentemente do sexo atribuído no nascimento. Então, a identidade de gênero, né, de acordo com os estudos de gênero, é como a pessoa se vê, né? Então, eu me vejo como mulher, né? Então, eu sou uma cis mulher, né? Eu nasci com o meu sexo atribuído no meu nascimento foi um sexo feminino e eu me vejo como mulher, né? Então, essa é a minha identidade de gênero, certo? Mas tem pessoas, né, que nasceram no sexo atribuído ao nascimento feminino e se veem como homem. Então, eles têm se identificam com o sexo masculino. E a orientação sexual é como se relaciona a quem a pessoa direciona os seus desejos sexuais, afetivos ou amorosos. Então, isso aqui, pessoal, é o que está no Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, né? Então, esses termos são termos desenvolvidos, a gente já vai saber por quem aí, a gente já vai estudar aí quem deu esses nomes, quem, né, como que foi feito esse estudo. E através dos estudos que nós vamos estudar, né, a homossexualidade, ela deixou de ser um transtorno mental, uma doença mental, né, um desvio, e foi revista, então, pela Organização Mundial da Saúde no dia 17 de maio de 1990 e ratificada em 1992. Então, não existe mais por exemplo, um psicólogo que diz que vai curar, né, uma pessoa de homossexualismo, ele pode ser processado, porque o homossexualismo não pode mais ser visto como um transtorno, um desvio mental. E a Organização das Nações Unidas também, né, ela declarou que a identidade de gênero é a maneira como o indivíduo se reconhece, como ele percebe sua própria identidade. Então, a partir do momento que uma mulher se vê como um homem, ele é um homem, né? Viu? Então, no ano de 2006, né, os especialistas em direito internacional dos direitos humanos de 25 países diferentes se reuniram para elaborar um material voltado especialmente para a proteção da comunidade LGBT QIAP+. E a reunião entre os especialistas ocorreu na cidade de Yogyakarta, na Indonésia, e resultou na formação de um documento, né, intitulado de Princípios de Yogyakarta. Só um minutinho. E esses princípios de Yogyakarta, né, são um documento internacional que reconhece as violações de direitos por motivos de orientação sexual ou identidade de gênero como violações de direitos humanos. Então, se você falar alguma coisa, né, contra, né, uma pessoa por causa da orientação sexual dela ou criticar, você está violando os direitos humanos, né? E isso virou uma regra, uma lei internacional. E hoje também a transexualidade, né, que seria a pessoa se identificar né, com um sexo, um gênero diferente e se vestir ou fazer uma cirurgia, ou usar algo que culturalmente seria do sexo de um sexo diferente, também ela deixa de ser classificada como um distúrbio, uma doença pela OMS em junho de 2018 e, né, e também não pode ser tratada, né? Se um psicólogo acha que pode mudar a pessoa, ele não tem mais esse direito, né? Ele pode ser processado por estar
por ser homofóbico, né? Bom, mas como isso, o que que isso interfere, né, na nossa vida? Então, todas essas regras, né, elas estão hoje, sim, interferindo, por exemplo, em esportes, né, que se algum homem se identifica com uma mulher, então ele pode competir no time feminino, né? Ele pode competir com uma mulher. Isso já está acontecendo no mundo inteiro, né? E mesmo aqui no Brasil, né, que tem a Tiffany Abreu, que ela estava no time de vôlei de Bauru, agora está no de Osasco, e vários, né, nessa semana mesmo teve um campeão de jogos online, né, que era um homem biológico que ganhou como revelação feminina, né, isso no sábado, nem consegui, nem deu tempo de colocar aqui nos slides, e isso está sendo ensinado nas escolas através de vários livros como ciência, né? Como algo que é científico e que não pode ser refutado, porque é ciência, né? Que a pessoa ela nasce com um gênero, né? Com um sexo biológico, mas ela pode escolher, ela tem direito de escolher uma identidade de gênero diferente, pode mudar ao longo da vida e isso está sendo ensinado nas escolas como ciência. Então, como que começa, como que surgiu essa ideia, né? Como que isso foi parar nos estudos científicos, artigos científicos, revistas científicas? Vamos entender um pouquinho esses estudos desde o do seu início aí. Então, a gente, lá por volta de 1700, 800, começaram aí os estudos arqueológicos, né? Do Egito, Pérsia, e eles começaram então a perceber, mesmo na Bíblia, né, que havia relatos de que a sociedade antigamente, antes da cultura judaico-cristã dominar, né, praticamente todo o mundo ocidental, antes disso, as nações, né, do Egito, da Grécia, da África, né, mesmo na China, era comum ter assim, o homossexualismo, né, o lesbianismo era muito comum. Em muitos casos não era bem visto, mas era comum. E esses estudiosos, né, da antropologia, sociologia, eles começaram a perceber que depois da expansão do cristianismo, da cultura judaico-cristã, a cultura, ela começou a mudar e esse tipo de relacionamento foi sendo visto como algo satânico, algo pecaminoso, e a sociedade então começou a julgar, né, isso como errado, certo? Então surgiu a pergunta entre esses estudiosos: será que o ser humano naturalmente tem essa propensão a ter relacionamentos homossexuais e esse tipo de relacionamento, ele foi tolhido, né, podado, oprimido pela religião, pelo cristianismo, né? Então essa pergunta ela fica no ar, né, e fica sendo discutida entre vários estudiosos, né? Desde 1800, desde o do Iluminismo, certo? Há vários livros, né? E isso vai chegando ao século XX. Bom, no século XX, quem é aí o primeiro homem, né, primeiro estudioso a realmente levar a sério essa questão? Então a gente chega aí ao pai do movimento, né, da revolução sexual, que é o Alfred Charles Kinsey. Kinsey, Dr. Kinsey, ele nasceu em 1894, em Hoboken, perto de Nova York. Ele era professor de entomologia e zoologia. E acontece que ele teve a esposa dele era casada e a esposa dele tinha um problema físico, um problema que ela sentia muita dor durante o relacionamento sexual. E ele foi atrás de um médico que resolvesse essa questão e foi muito difícil porque era uma situação assim onde existia muito tabu e poucos pesquisadores. Então, ele percebe que existia uma falta de estudos, né, com relação ao relacionamento sexual. Então, ele começa na Universidade de Indiana, né, ele começa um instituto de estudos sexuais e uma fundação muito importante, que é a Fundação Rockefeller, acha
esse instituto interessante, Instituto de Pesquisa do Sexo, e dá uma doação aí de US$ 120 mil para eles, e eles começam então a fazer uma pesquisa com mais ou menos 3.000 pessoas. É uma série de entrevistas sobre o relacionamento sexual dessas pessoas. Né, uma entrevista, uma pesquisa, né, com várias pessoas sobre como que é o relacionamento sexual dessas pessoas. Esse instituto ele existe até hoje, tá bom, gente? Mudou o nome, agora é Instituto Kinsey para Pesquisa do Sexo, Gênero e Reprodução. Então, em 1947, Alfred Kinsey, depois de entrevistar 3.000 pessoas, lança esse livro, que é o Sexual Behavior in the Human Male, que seria o comportamento sexual no humano masculino. E depois de 1 ou 2 anos, ele também divulga um outro livro, que é o Comportamento Sexual do Humano Feminino. Esses livros são, assim, ficam muito famosos, tá? Ele vai parar na televisão, nos jornais, tanto que vendeu mais de 200 mil cópias nas 3 primeiras semanas. O segundo livro, tá? O Sobre Mulher. O primeiro livro foi aquele, né, começou a noticiar, tal, mas vendeu muito também. E o segundo livro acabou, como já tinha o primeiro livro, né? O segundo livro vendeu mais rápido ainda. E qual era a pesquisa? Qual era o resultado da pesquisa dele? Então, o resultado da pesquisa dele é a escala Kinsey, que é uma escala que é usada até hoje. Inclusive, essa escala, ela foi um dos pontos fortes para que o homossexualismo fosse retirado, né, da lista de transtornos mentais. E o que essa escala diz? Essa escala, ela diz que 50% da população americana padrão, população comum, teve já algum relacionamento homossexual. 50%. Então, ela diz, né, que deixa eu passar aqui. 50% é hétero exclusivo, 14% é predomínio hétero homoincidental, ou teve algum incidente homossexual, 11% predomínio hétero e homoeventual, 9% homo e hétero na mesma proporção, 7% predomínio homossexual, hétero eventual, 5% predomínio homossexual, hétero incidental e 4% homo exclusivo. Mas assim, apesar de ter 50% da população hétero exclusivo, os outros 50% estão divididos aí entre homo exclusivo até 14% que seria um homo incidental. Alguma vez na vida teve algum relacionamento homossexual. Então, isso em 1947. Tá? E isso foi um choque para a população americana, né? A população americana que confia na ciência, né? A população em geral confia muito na ciência quando tem estudos científicos que mostram algo assim, eles pensam, bom, então o pessoal está mentindo, né? As pessoas vão para a igreja, têm lá suas casas, suas famílias, mas no fundo, eles têm relacionamento incidentais, eventuais, né? Então quer dizer que as pessoas estão escondendo os seus desejos sexuais, estão sendo oprimidas e isso é algo natural do ser humano, porque se 50% da população tem algum tipo de relacionamento homossexual, é porque é algo natural do ser humano e nós, né, os seres humanos em geral foram oprimidos pela cultura judaico-cristã que dizia que isso é errado. Então, vamos estudar um pouco mais a fundo aí essa escala Kinsey, porque na verdade, assim, a população em geral, o que que ela faz? Ela vai lá e lê no jornal, né? Ela vê o resultado, o resumo da pesquisa. E isso é o que fica na mente das pessoas, geralmente, né? É o resultado da pesquisa. Ó, saiu na pesquisa esse número, pá, aquilo ali gruda na mente da pessoa, né? Mas como foi feita essa pesquisa? Então, entre os brancos entrevistados, né? Foram 3.000 pessoas no total, entre os homens brancos entrevistados, 782 eram não delinquentes e 946 eram delinquentes. Opa, então quem ele entrevistou, né? Esses não delinquentes eram os jovens das universidades, tá? Ele visitou várias universidades, né? E a própria Universidade de Indiana, onde ele dava aula, e ele fez esse questionário com vários universitários, né? Dos Estados Unidos inteiro. E 946 pessoas entrevistadas, homens brancos entrevistados, estavam nas prisões. Então, estavam presos, né? Foram presos por delinquências, desde roubo,
assassinato, prostituição, né, pedofilia, vários casos. Dos não brancos homens, 243 eram não delinquentes, mas 95 eram delinquentes. Das mulheres, entre as mulheres, somente 84 pessoas brancas, mulheres brancas, foram entrevistadas que não eram delinquentes, eram alunas, e 260 eram em sua maioria prostitutas, mulheres que estavam nas prisões. E entre as não brancas, 86 eram não delinquentes e 45 delinquentes. Então, se a gente for, né, analisar aí o número de pessoas entrevistadas, das 3 mil pessoas entrevistadas, mais de 50% eram delinquentes, pessoas que estavam nas prisões, que já tinham um histórico, né, mais violento, um histórico de negligência desde a infância, um histórico de mais liberdade sexual, mais promiscuidade, certo? Então, o que o Kinsey esconde, né? E daí, mais uma vez, né, vou remeter vocês lá àquela primeira passagem bíblica, né, sobre Satanás ser o pai da mentira, como foi feita ele esconde como foi feita essa pesquisa, né? E mais ainda, gente, nesse livro, tá? Ele tem uma lista lá de exemplos de orgasmos múltiplos em homens pré-adolescentes. Só que não são só pré-adolescentes, tá? São crianças de 5 meses que tiveram um orgasmo em um período aqui, não sei quanto tempo, 11 meses, 10 orgasmos em 1 hora, 11 meses, 14 orgasmos em 38 minutos, 2 anos, de 7 a 8 orgasmos, aí um em 9 minutos, 11 orgasmos em 65 minutos. Muito estranho tudo isso aqui, né? Crianças de 4 anos, 7 anos, 8 anos, daí 11, 12. Como que ele conseguiu esse resultado, essa pesquisa, né? Então, essa senhora aqui, gente, tá? Nos anos 80, ela é uma doutora Judith Heisman, né? Ela já era uma professora já, e a filha dela foi abusada, sexualmente abusada enquanto criança. E depois, na adolescência, depois de vários problemas psicológicos, ela acaba se matando, a filha dela. E ela começa então a fazer uma campanha contra a pedofilia, tá? Nos Estados Unidos inteiro. E ela começa a pesquisar mais a fundo como que o Dr. Kinsey conseguiu esses números, tá? E ela começa a pesquisar pessoas que trabalhavam junto com ele, os estudantes que trabalhavam junto com ele, e ela tem aí uma série de relatos, consegue vários relatos de que o Kinsey, ele ele fazia entrevistas com muitos pedófilos, né, nas cadeias, nas prisões, mas também existia um pedófilo que ele chamava de Mr. Green, Senhor Green, e esse pedófilo estava solto, tá? E ele não denunciava esse pedófilo para as autoridades, porque era fonte de estudo dele. E esse pedófilo, ele já tinha abusado de mais de 30 crianças e ele continuava abusando. E ele relatava tudo isso ao Kinsey. Outras coisas também que aconteciam é que o Kinsey chegou a filmar abuso de crianças, inclusive ele tocando em crianças. Então, ela traz isso à tona, mas isso, gente, no ano de 81. O livro do Kinsey saiu em 47, e apesar de muitos acadêmicos terem comentado, falado aí na televisão, algumas entrevistas, alguns artigos científicos falando contra esse livro, contra esse estudo, e eles nunca foram levados a sério, tá? Na comunidade acadêmica. E quando a doutora Judith Reisman, ela vai nas televisões e fala, né, ela é rechaçada pela comunidade acadêmica, não é levada a sério, ela praticamente, assim, acabam com a carreira dela, tá? Isso 40 anos depois, tá? E até hoje, o Kinsey é levado como um cientista sério, com resultados sérios. E a pesquisa dele é séria. Bom, então, o Kinsey é considerado o pai assim, da liberdade sexual dos anos 60, né? E inclusive deu origem aí ao NAMBLA, né? Que é o North American Man Boy Love Association, que é a Associação de Amor entre
garotos e homens da América do Norte. Existe isso, eles fazem congressos, é uma comunidade aceita, uma comunidade que está defendendo a pedofilia, né? De acordo com eles, isso aqui saiu no Facebook, a NAMBLA, né? Inclusive com o apoio do TED Talks, que a pedofilia é uma orientação sexual natural, tá? E o que que eles dizem, né? Que é natural do ser humano ter a experiência sexual desde cedo, e a comprovação disso é que você pode ter um orgasmo desde cedo, e nada mais natural do que isso ser ensinado por alguém mais velho. Então, como você ensina uma criança a andar, a falar, ensina matemática, que a criança também deve ser ensinada na área sexual para alguém mais velho. E que, de acordo com eles, né, as crianças elas estão sendo negadas dessa iniciação sexual. Então, hoje, por exemplo, não sei se vocês já assistiram, quem já fez, talvez algum, assim, uma pesquisa acadêmica, né? Tem TED Talk, onde vários cientistas, vários escritores vão lá dar uma pequena palestra sobre sua pesquisa e tem vários acadêmicos dizendo que a pedofilia é uma orientação sexual que deveria ser aceita por membros da sociedade. Bom, então a gente pensa assim, né? Bom, então o Kinsey, pelo menos a pesquisa do Kinsey, né? Ela foi descoberta, né? Descobriram como que ele fez, então ele não é mais levado a sério. Então, esse aqui é um filme dos anos 90, tá? No final dos anos 90, um filme com Liam Neeson e com Laura Linney, que é sobre a biografia do Kinsey, tá? Kinsey, vamos falar de sexo. É um filme, né? Que até pouco tempo eu não assisti, mas até pouco tempo estava acho que no Netflix. E nesse filme, o Kinsey é mostrado como alguém que está quebrando barreiras, quebrando tabus, né? E só para vocês terem uma ideia, né, do Rotten Tomatoes, que é um canal de crítica de filmes. Então, os críticos, né, de arte, eles falam, né, que filmes históricos deveriam servir para reanimar o passado com honestidade, insight, um certo grau de entretenimento, né? Então, o Kinsey, né, esse filme Kinsey de Bill Condon é um exemplo de primeira classe, né, de como assim que a distinção em comum, né, da realidade inadulterada, né, enfim, promovendo realmente o filme, né. Bom, então isso, pessoal, 1947, tá? Essa pesquisa foi feita na década de 40 e os resultados em 47. E isso aí já mudou assim, muitas leis, muitas regras, né, durante até hoje, né? E essa é a primeira grande pesquisa científica, né? Dita como pesquisa científica. Você não pode mudar uma lei com base em ideias, em uma ideologia. Você muda com base em fatos ou números e em uma pesquisa científica, né? Enfim, isso gerou então várias ideias, né? Então, por exemplo, a gente já viu Simone de Beauvoir aí na palestra sobre feminismo, né? Quando ela escreve O Segundo Sexo, que vendeu 20 mil cópias na primeira semana, foi traduzido para 44 línguas, ela fala, né, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, ou seja, nada nos define, é a gente que decide, e você pode mudar de ideia a qualquer momento, né? Então, Simone de Beauvoir, falava, né, que não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina, quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata para a mulher se afirmar como mulher, mas de se tornarem-se seres humanos na sua integridade. Parece bonito, né? Tornar-nos seres humanos na sua integridade. Mas o fato é que ela está dizendo que uma mulher não é uma mulher, ela decide ser mulher, né? Então, em si mesma, a homossexualidade é tão limitante quanto a heterossexualidade. Então, ela está falando que até a homossexualidade é ruim, né? Que o ideal seria a capacidade de amar uma mulher ou um homem ou um ser humano sem sentir medos, restrições e obrigações. Simone de Beauvoir aqui, ela se limita a falar homens e mulheres, né? Mas, na verdade, ela defendia muito mais do que isso, tá? Então, aqui a frase, né, que é assim, básica, né, de que tá em camisetas, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Mas Simone de Beauvoir e o Sartre
né, que foram grandes filósofos, né, na academia, né, são vistos como grandes filósofos existencialistas, eles defendiam muito mais do que a liberdade sexual e a liberdade de trocar de gênero, né, de ter um gênero fluido. Eles defendiam também a pedofilia. Tá? Então, em Cartas Escondidas, né, entre Simone de Beauvoir e Sartre, né, eles tinham aí eles eram um casal, mas eles tinham um relacionamento aberto, né? Então, foi achado, assim, evidências de que Simone de Beauvoir, ela aliciava jovens, principalmente jovens que vinham da Rússia, da Ucrânia, para estudar na França. Elas moravam, às vezes, em alguma república e convidava essas jovens para morar junto com ela e acabava abusando sexualmente, né, ou seduzindo essas jovens e depois passava elas para o Sartre, tá? E tem duas jovens, uma foi a Olga que escreveu esse livro, A Convidada. E depois também a Blanca Lamblin, que escreveu Memórias de uma Moça Mal Comportada, que também foi convencida, né, seduzida pelo professor e depois convencida a ter relações com o Sartre. Teve uma que se matou, teve uma que estava se cortando, vários problemas aí. Ela foi inclusive demitida de uma escola que ela estava dando aula, mas a Simone de Beauvoir e o Sartre, eles não perderam vamos dizer assim, não deixaram de fazer parte da elite acadêmica dos filósofos franceses, né? Também o Michel Foucault, né? Eu lembro quando comecei a fazer mestrado, não terminei o mestrado, mas fiz 2 anos de mestrado. Daí a professora só atacava esse Michel com Foucault. Eu estudei muito, tem uns 2 livros dele aqui. E depois eu fiquei sabendo que o Foucault, em 2021, né, um escritor que era amigo dele, Guy Sorman, né, ele acusou publicamente Foucault de ter abusado sexualmente de vários menores na Tunísia, em 1969. E o Foucault, o Sartre, a Simone de Beauvoir, entre outros, eles defendiam publicamente o sexo consensual entre adultos e crianças, que ele não deveria ser criminalizado, né? Ele assinou, inclusive, uma petição para diminuir a idade de consentimento de crianças na França. Então, e além de, né, ter ocorrido aí um experimento, gente, que, acreditem ou não, terminou aí em 2004, um experimento alemão, né, com a proteção do Estado, que colocou crianças que viviam sob a custódia do Estado aos cuidados de pedófilos. Isso aí no final dos anos 90. Foram 2 grupos nitidamente delineados, né, quando se trata de assunto pedofilia. Mas, assim, um desses grupos, a pedofilia é um dos problemas mais importantes do mundo, e para o outro grupo, a pedofilia é a mamadeira de Draná dos escândalos pré-fabricados. Bom, enfim, gente, isso aqui foi um experimento que a Alemanha fez de colocar em torno de 20 crianças, 20 meninos aos cuidados de pedófilos, pessoas que tinham sido acusadas de pedofilia, para saber se realmente essas crianças teriam problemas psicológicos. Lógico que esses jovens tiveram muitos problemas psicológicos e que eles agora estão falando sobre esse experimento, né? E comprovando que realmente sim, a pedofilia traz muitos problemas psicológicos para as crianças. O abuso sexual não é algo inofensivo, é algo realmente que acaba com o psicológico de uma criança. Mas vamos ao a nossa próxima etapa aqui, tá? Da ideologia de gênero. Então, vamos estudar um pouquinho aqui sobre o Dr. John Money, tá? Sei que vocês já devem estar ficando enojados já, mas são assuntos que têm que ser falados, né? O Dr. John Money nasceu na Nova Zelândia em 1921, ele trabalhou nos Estados Unidos por muitos anos, foi professor de pediatria, de psicologia, professor de pediatria, tá bom, gente? Psicologia na Universidade de John Hopkins, que é uma das principais universidades dos Estados Unidos, e principalmente na área de medicina, né? E ele estabeleceu a Clínica de Identidade de Gênero de John Hopkins em 1965. Então, esse hospital, né, John Hopkins, ele foi um dos primeiros hospitais aí a fazer a cirurgia, né, de redesignação sexual, né, começou em 1966. Bom,
o John Money, né, ele que introduz aí, que cria o termo identidade de gênero, papel de gênero, orientação sexual. Então, ele introduziu, né, o termo orientação sexual no lugar de preferência sexual. Antes se falava de preferência sexual, né, mas ele fala que o termo certo é orientação sexual, dizendo, argumentando que a atração não é necessariamente uma questão de livre escolha. Então, a pessoa se ela se sente atraída sexualmente, né, por um cachorro, ou por uma criança, por um bebê, né, se a pessoa é um homem, se sente atraído por um homem, se sente atraído por uma mulher, se sente atraída por um adolescente, que não é escolha dela, certo? Que ela já nasceu assim. Então, isso é um termo, né, uma ideia que se popularizou através, principalmente através dos livros do John Money. Ele escreveu muitos livros, muitos artigos científicos, e isso, assim, até não faz muito sentido, assim, por conta também de que eles falam que a identidade sexual, ela, por exemplo, um menino, se ele é ensinado a ser menino, ele vai ser um menino. Então, o Giovanni, ele fala que a criança, quando ela é ensinada a ser um menino, né, ela não tem essa escolha, quer dizer, ele está sendo ensinado, e por isso se torna um menino. Então, que isso não pode estar dentro dele, né? Mas eles falam que a orientação sexual está dentro dele, que ele não tem controle sobre a orientação sexual. Então, assim, não é muito condizente, né? Mas é algo que é científico, né? Então, ele também popularizou o termo parafilia, né, que são as práticas sexuais socialmente não aceitas, como pedofilia, sadomasoquismo, exibicionismo, né? Então, em vez de perversões sexuais, o termo acadêmico hoje, né, é parafilia. Esse é o termo que é usado dentro de artigos científicos. É igual se falar que tá com escabiose, né? Ah, você tá com sarna? Não, o médico falou que é escabiose, né? Você põe uma maquiagem, assim, né? E fica mais bonitinho. Bom, então, o John Money, ele escreveu esse livro que, entre muitos dos livros dele, esse livro aqui é um livro que é muito importante nas suas teorias, e ele conta a história. Ele não dá os nomes verdadeiros, mas ele conta a história de uma família, tá? O nome verdadeiro dessa família, tá? É a família Reiner, tá? Ele coloca outros nomes lá, mas é sobre essa família que ele está falando. Então, acontece o seguinte, gente. O Dr. Money, ele tinha feito várias pesquisas entre pessoas que nasceram com órgãos sexuais com problemas, assim, hermafroditas. Eles fizeram várias pesquisas, né? Começaram a fazer mudança de sexo, mas ele queria uma comprovação de que a escolha do gênero era feita porque era ensinada à criança. Ele queria essa comprovação, queria essa prova, tá? E ele consegue nessa família. Então, o que acontece? Essa senhora, né, Jennifer Reiner, ela tem dois bebês gêmeos idênticos, uniterinos, e quando eles chegam na idade aí de 22 semanas, quase 2 aninhos, eles têm fimose, que é uma infecção, né, no pênis. E eles vão para o hospital e os médicos decidem fazer uma circuncisão. Só que eles decidem fazer uma circuncisão, em vez de fazer uma cirurgia, eles decidem fazer uma cauterização. Só que o aparelho estava com problema e o médico que também fez o procedimento fez errado e acabou queimando o pênis de um dos bebês, queimando a ponto de não ter retorno. Ele queimou mesmo e teve que ser amputado o pênis de um dos bebezinhos aqui. Um era o Brian e o outro era o Bruce, e o pênis do Bruce foi amputado. Então, imagina o desespero dos pais desses dois bebês, né? Imagina o desespero, né, da mãe, que de repente seu filho estava com o pênis amputado, né? Eles ficaram muito desesperados até que um dia eles viram o Dr. Money na televisão. É uma família do Canadá, e esse Dr. Money estava falando que o menino ele aprende a ser menino, né? Que não é algo, e que a criança nasce com uma folha em branco e ele aprende a ser menino, aprende a ser menina. E os pais, né, então, acabam indo lá na universidade, John Hopkins, conversam com ele e ele acha, assim, a história deles incrível, é a oportunidade deles de fazer o grande experimento da vida dele, né? Então, ele convence os pais a fazerem uma
cirurgia, uma troca de sexo nesse bebê, Bruce, e eles mudam o nome dele para Brenda, tá? E a Brenda, então, toda a família, né, compra a ideia e transforma o menino Bruce em uma menininha, tá? Vestem com vestidinho, né? Ele se torna uma menininha. E o irmão, o Brian, acha que tem uma irmã, tá bom? E cresce, né? Então aqui tá o pai, a mãe e o Brian e a Brenda, certo? E o Dr. Money escreve então esse livro, né? Dizendo que foi um experimento que deu certo, viu? Ó, o menininho lá. Ele foi criado como menina, né? E ele é uma menina saudável, uma menina com energia, mas é uma menina. E mostra isso para o mundo, gente, tá? O mundo inteiro, então, fica achando que se você ensinar o seu filho a ser homem, ele vai ser homem. Se você ensinar ele a ser mulher, ele vai ser uma mulher. Isso, assim, se torna uma comprovação científica de que o gênero é algo ensinado, né, pela sociedade. Enfim, a Brenda, né, ela fica adulta, certo? E aí esse senhor aqui, um outro médico, um outro escritor, escreve um livro, John Colapinto, que o nome do livro é As Nature Made Him, The Boy Who Was Raised as a Girl. Isso já nos anos 90, tá? Como a natureza o fez, né? O menino que foi criado como uma menina. E nesse livro, pessoal, mais uma vez a verdade vem à tona, né? Mas isso, assim, praticamente 20 anos depois que a mentira tinha sido colocada como verdade, né? Mais uma vez, a mentira sendo propagada, né? Enganando milhares de pessoas, principalmente aqueles que que compram realmente essa mentira, que querem comprar essa mentira, né? E que colocam a ciência acima de tudo. Enfim, gente, nesse livro, tá? O Bruce, né, que virou Brenda, né? Conta a verdade da vida dele. Conta que nunca se sentiu como menina, tá? E daí ele e o Brian, na verdade, o irmão também, relatam como eram as entrevistas, como eram as visitas ao Dr. Money, tá? Eles eram obrigados a, assim, fazer posições sexuais, como se o Brian tivesse, se ela fosse um macho e a Brenda, né, a fêmea, e muitas vezes eles tiravam a roupa na frente do Dr. Money e faziam posições, assim, sexuais, e o Dr. Money filmava eles. E o Dr. Money também é, dizia para os pais, né, para andarem nus na frente das crianças, para instigar assim quem é a mulher, quem é o homem, ensinar eles quem é a mulher, quem é o homem. Mas a Brenda nunca se sentiu menina, nunca se sentiu mulher e depois na adolescência eles deram muito hormônio para ela, ela começou a ter muito problema de saúde e ela queria se matar. Aos 13 anos, ela queria se matar. Estava com depressão profunda. Aos 11 anos, os pais decidiram não ir mais visitar esse Dr. Money. E o Dr. Money já tinha lançado o livro dele falando que a pesquisa tinha sido um sucesso, o resultado era um sucesso. Mas o que acontece? Aos 13 anos, os pais decidem contar para Brenda que ela era, na verdade, Bruce. E a Brenda, então, decide, não, eu quero ser um homem. E ele troca o nome, troca para Davi, né, que derrotou Golias, e se torna, então, David Ryman, tá? Ele começa a tomar estrogênio, né? Desculpa, começa a tomar testosterona e tenta fazer alguma transformação, né? Já tinha, daí a medicina já tinha evoluído mais para poder ter algum tipo de órgão masculino. Ele cresce, fica adulto, ele até se casa, tá? O David, e faz esse livro, esse livro que é publicado, né? Contando toda a verdade que tinha acontecido com ele. Só que depois de um tempo, né? Toda a família, ela entra em depressão, tá? Depois de toda essa história, né? Eles entram em depressão e acaba com a família inteira.
tá? O pai ele se suicida, a mãe se suicida, os dois se suicidam praticamente. O David Reimer, ele apesar de ter sido casado, a mulher não, ele fica em depressão o tempo todo e ele acaba se separando da esposa e com uns 30 e poucos anos ele acaba cometendo suicídio também. E o Brian também ficou dependente químico e morreu de overdose. Então, e esse Dr. Money, né? O Dr. Money, apesar de... Ele ainda estava vivo, tá? Ele ainda estava vivo quando todo esse livro saiu, mas ele, assim, já estava idoso e tal, e não sofre muitas consequências, tá bom? E é interessante porque em um dos livros dele, tá? Do Jornal de Pedofilia, ele fala: se eu visse o caso de um menino de 10 ou 11 anos intensa e eroticamente atraído por um homem de 20 ou 30 anos, se a relação fosse totalmente recíproca e o laço emocional totalmente recíproco, então eu não poderia qualificá-lo de patológico em modo algum. Então, a gente está vendo aí, né, gente, um caminho assim, né, que é um caminho que leva à legalização da pedofilia, né? Menino, né, Juan, de 9 anos, que foi torturado, mutilado, né, morto pela própria mãe, né, que tentaram fazer uma cirurgia sexual nele em casa, né, e hoje no Brasil existem 358 grupos e instituições de ensino que discutem grupos de estudos de gênero na área de humanas, ciências sociais aplicadas, e são certificadas pelo CNPq. E como que isso é considerado ciência, né? Ciência social. É considerado ciência por causa desses experimentos que foram feitos, principalmente com o Kinsey e o Money. Então, e hoje a escola, né, ela é usada como instrumento, né, do Estado para pesquisa, né? E essas pesquisas viram políticas públicas, por exemplo, acabar com os banheiros femininos e masculinos. Por que eu devo ter banheiros masculinos e femininos se não existe realmente um homem, não existe realmente mulher? Né? Então, mas uma coisa que não se fala é a quantidade de suicídios, né? A epidemia de suicídio entre os transgêneros. Então, existe aí uma porcentagem de 41% que tentam se matar. 71% de pessoas transgêneros que tentam se matar, pessoas que mudaram de sexo. Então, hoje, né, existe uma tendência, né, nos Estados Unidos, no Canadá, de os psicólogos falarem para os pais, né, ó, se o seu filho adolescente não mudar de sexo, ele vai se matar, né, você tem que ajudar o seu filho, né, você tem que apoiar o seu filho na decisão dele. Mas o que não se fala é que existe uma porcentagem aí de 41% de pessoas transgêneros tentando se matar. Mas daí eles colocam a culpa na sociedade, que é porque eles não são bem aceitos na sociedade. E existe também um aumento na depressão, né, da infância e adolescência, relacionado também à disforia de gênero, né, que a pessoa não sabe o que é, né, ela chega numa idade de 10, 11 anos, 12 anos, e ela, bom, lá na escola falaram que eu posso escolher, então o que que eu vou ser, né? Quem eu sou? Sou homem? Sou mulher? Então hoje, né, por exemplo, nos Estados Unidos, existe mais de 1,6 milhões de pessoas que se identificam como transgênero. Houve um aumento, assim, enorme nos últimos anos, né? E a maioria são entre 13 e 17 anos. E no Canadá, quando uma jovem ou um jovem chega para um psicólogo, um médico, e fala que quer mudar de sexo, né? Os pais eles têm que aceitar. Então, teve o caso, né, de um pai que foi preso por não aceitar a mudança de sexo da filha adolescente. É o Robert Hoagland, né, que luta na justiça desde 2014 para impedir o procedimento hormonal que transforma sua filha em um menino. Por quê, gente? Por que que o pai faria isso? Uma menina que tem, né, um procedimento, menina e um menino que passam por um procedimento hormonal, eles nunca mais vão ter filhos, né? Porque é um procedimento que é o mesmo procedimento da castração química feita em presos, né, em muitos países que cometem abuso sexual ou estupro, né? É o mesmo procedimento. É uma castração química, né? Então, você é uma mulher e recebe uma dose grande de hormônio masculino, né? A mulher também que tem a cirurgia, né, de mudança de sexo, ela nunca vai ter um orgasmo na vida dela, né? Por quê? Porque todo o órgão sexual é modificado. Então, acredito que nenhum pai gostaria disso para sua filha, né? E esse pai, ele foi preso por tentar impedir que a filha dele de 16 anos mudasse de sexo. No Canadá, gente. Primeiro mundo, certo?
Então, chegando aqui ao final, eu gostaria de mostrar aqui algumas mensagens, né, do Reverendo Samyamun, que fala, né, se vocês iniciarem uma campanha, surgirá automaticamente, um casal absoluto surgirá automaticamente. Palavras como sexo livre, homossexualismo, lesbianismo desaparecerão naturalmente. E sim, Família Ideal e o Reino Ideal, na página 109. Também, né, no Chon Song-yong, página 414, fala o seguinte, né? Por que nos casamos? Para podermos nos assemelhar a Deus. Né? Deus existe como um ser unificado que contém as características... Oi? Que contém as características duais de masculinidade e feminilidade, né? E como homem e uma mulher representam as características de Deus, características divididas de Deus, têm que se unir num só e tornarem-se como uma semente para voltar à posição original de Deus. Então, é isso, gente. Vou encerrar por aqui.